Olá, voltamos aqui com o programa A Notícia de Frente. Agora, gente, aquele momento que eu adoro de interatividade com você que caprichou aqui nas mensagens, tá? Vamos para a primeira mensagem, então, desta manhã e é falando já sobre o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Vamos lá, bom dia! O prefeito Nenéu sempre se fazendo de vítima a todas as denúncias imputadas a ele pela justiça. A culpa nunca é dele, mesmo diante de fatos irrefutáveis. É uma vergonha. É o Vander, da Morada do Ouro, falando sobre o fato do prefeito se colocar de vítima, não assumir nenhum erro. Vamos lá. Tem mais aqui. Bom dia, bancada. Luciana, Kleber Lima e Daniel. O Nenéu, de uma coletiva, falou, mas ninguém acredita mais no que o Bebel fala. O que o Nenéu fala? Ele tinha que ter vergonha de aparecer em público, fora Nenéu, Claudir do Cochipó. Gente, a imagem do prefeito vai ficar arranhada nesse momento porque ele já vem de um desgaste por conta do paletó e agora as operações, as investigações e a população se pergunta isso, é o que está querendo dizer aqui. E aí, né? Será que agora ele vai ter moralidade para continuar à frente da prefeitura? Bom dia a todos. Em relação ao carnaval e festa de final de ano, isso é uma vergonha, fiscalizar os pobres. E as outras festas liberadas? Sabemos que existem muitos erros. Você passa nesses barzinhos e festas estão sempre lotados, não fazem nada. Uma vergonha. Não estou aqui para defender partido A e B, mas exemplo, as manifestações do dia 7 de setembro seria muito mais fácil se o prefeito disser que está recuperando o dinheiro que foi gasto para voltar à prefeitura. Bom, são vários elementos aqui. Então, assim, claro que não é apenas, né, aquele comércio, aquele estabelecimento, aquele barzinho, restaurante, mas simples. Exige uma fiscalização de todos. O que o prefeito editou recai sobre os próprios estabelecimentos a fiscalização. Sabemos que, então, pode ser frágil, porque, de acordo com o decreto, Daniel, o próprio estabelecimento é que terá que fiscalizar. Ou seja, como que funciona isso? Olha, você vai lá na festa, então, de Réveillon, de um restaurante, então tem que ter alguém lá na portaria e vai pedir, cadê o seu cartão de vacina? Ah, não tenho, não vacinei. Então, cadê o seu exame PCR feito nas últimas 48 horas? E aí? Será que a gente vai poder encontrar uma fiscalização séria por parte do estabelecimento que tem interesse econômico, Daniel? É uma preocupação, né? Sim, exatamente. É lógico que o poder público não tem efetivo suficiente para fiscalizar tudo, todos os estabelecimentos, né? É uma medida tomada pelo decreto que diz que a segurança particular ali vai fazer esse trabalho, mas de fato existe o interesse do próprio estabelecimento de que lucre mais nesse final de ano. Realmente, eu acho que o poder público tem que, no mínimo, estar um pouco mais próximo. Pode, sim, fazer esse tipo de fiscalização pela questão particular, mas o poder público tem que estar mais presente nesse final de ano. Tá certo. Olha só, vamos para a próxima mensagem então, hein? Coitadinho do prefeito, perseguido, tudo mentira. Paletó nunca existiu. Roubo de dinheiro público na saúde, tudo mentira, nunca existiu. Pensem num homem honesto. Acho que é uma ironia aqui, né, Kleber Lima? Você pensa assim como eu ou não? Que ele está ironizando? O que tudo indica, né? É impressionante como o prefeito de Cuiabá nunca sabe de nada. Eu acho que ele nem sabe como ele é prefeito. População aqui, olha só, pesando a mão contra o prefeito, viu? Tem muitas outras mensagens aqui que eu não vou nem ler, gente. Bom dia, bancada. O prefeito disse maldosas e safadas acusações de um inocente. Só acho que tem que ter justiça antes de ser candidato e se eleger. Se houvesse justiça, ele nem candidato seria. Mas foi eleito pelo povo agora. Deixa terminar o mandato. Senão, stop, não vai aguentar ser um ioiô. E o canhão? Vocês são maldosos e apelido do presidente de bairro, viu? E o Ruarque sumiu, agora só fala justiça, me poupe, Marli. Bom, a Marli aqui fazendo também toda a análise dela. Ligou a metralhadora dela. Ligou a metralhadora, mas aí é o seguinte, né? Entendi o que ela quis dizer. Bom, mas aí deixa ele aí, porque vão retirar o prefeito, aí como que vai ficar Cuiabá? Vai ficar pior, né? Então, a gente já sabe tudo que aconteceu desde o passado, mas vamos deixar, né? Afinal de contas, ele foi eleito pelo povo. É isso que ela quis dizer, né?
Acredito que tenha sido isso. Bom dia, bancada. Meus amigos, é difícil de entender, né? O Nenel e sua corja faz tudo de errado e quer sair ileso. Tadinho dele. Na coletiva dele só balela, nada de construtivo. Bom, tem uma mensagem aqui um pouquinho mais leve, gente, porque eu preciso ler bastante hoje, porque ontem eu fiquei sem ler mensagens por conta de um problema que tivemos aqui. Bom dia, linda bancada. Gosto de ver a notícia de frente, só que quase não tem fogo no feno. Daniel, falei ontem se você usasse tênis colorido, mas já vi que você é elegante, da cabeça aos pés. Kleber, você também é elegante. Olha aí, A Luciana nem se fala. Gosta de brincar, embora os assuntos sejam sérios. Tenha um bom dia. A brincadeira aqui é para descontrair um pouquinho, né? Daniel... Porque os assuntos são tão pesados, gente, que, né, precisamos às vezes dar um ar aqui, um pouquinho de... Eu só tento manter um nível aqui. Ironia, brincadeira Obrigado mesmo, pela para ver dica. se dói um pouco menos, mas eu sofro, que vocês nem imaginam o tamanho do meu sofrimento, viu? Porque eu não gosto de ver. Daniel, tem uma coisa que eu não gosto, que eu não suporto, é corrupção. Sabe por quê? Porque ela judia, ela mata. Então, muitas vezes, Kleber Lima, a gente tenta ter um outro olhar aqui de esperança, embora você diga que eu sou uma mulher de pouca fé, mas eu sempre disse para você, não é nada disso, é muito pelo contrário, viu? Eu tenho muita fé, eu acredito que ainda teremos dias muito melhores, Daniel. Isso Eu aí. espero. Com certeza. E fica a dica, né? Quem sabe eu apareço um dia desse com um tênis colorido. Né? Olha, mas aqui você foi totalmente elogiado, viu? A sua elegância aqui foi ressaltada, viu, Daniel? Então não Chegada do precisa Daniel não, elevou a nossa audiência no público feminino. Chegou... O fã-clube do Daniel tá assim. E aí eu vou até reiterar aqui, viu? Já que eu brinco de vez em quando, tem algumas mensagens para o Daniel que estão vetadas, viu, gente? Não vou fazer isso, não. Uau. Mas, ó, eu passo para ele em off depois, viu? Você pode continuar mandando aqui que eu conto tudo para o Daniel. Ele tem um público aí. Você também, viu, Kleber Lima? Mas o Kleber está quase lá no altar, sabia, Daniel? Então eu nem passo as mensagens. As mensagens para o Kleber eu nem passo, viu? Bom, gente, vamos que vamos, porque muito assunto aqui. As mensagens para mim é xingamento, facada. Essas eu mostro. Olha, essas daí eu mostro para ele. Olha, Kleber. Eu saio daqui, eu tenho que benzer, porque Ave Maria. Né? Kleber Lima, conta uma coisa pra mim, tá? Mas olha, você vai contar, mas depois eu chamar um VT, tá? Mas só pra você já ficar aí matutando, porque pensando eu na sei resposta. Que você sabe que não foi só o prefeito que reuniu a imprensa ontem, não. Nada disso, gente. O governador Mauro Mendes também. Vamos ver então um trechinho do que aconteceu então. Quais foram as declarações do governador Mauro Mendes, que parece continuar fazendo uma espécie de prestação de contas da própria gestão. No encontro que foi realizado no Palácio Paiaguás, a imprensa de Cuiabá pôde conferir as ações feitas pelo governo do estado nos últimos 3 anos. O governador Mauro Mendes apresentou com detalhes os investimentos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, cultura e esporte, meio ambiente, agricultura familiar, segurança pública e de assistência social. Mostrar um pouco daquilo que nós fizemos, falar um pouco da perspectiva para o próximo ano, até o final de 2022, quando termina o nosso mandato. E apresentamos um rápido balanço, né, de algumas informações, já que não daria para falar sobre tudo, porque são tantas e tantas ações, mas nós apresentamos um rápido balanço, né, sobre aquilo que o governo do estado de Mato Grosso fez ao longo desses 3 anos que estamos completando agora em dezembro. Comparando os cenários, o governador relembrou como o estado se encontrava em 2019 e quais foram as ações realizadas de lá para cá com o objetivo de efetivar o equilíbrio fiscal, buscando o corte de gastos, melhorias na arrecadação, combate à sonegação fiscal e investimentos na qualidade do trabalho do servidor público. A avaliação feita pelo governador foi positiva. Um bom governo é aquele que consegue tocar um conjunto de ações atingindo o maior número de cidadãos possíveis que vivem naquele estado. Então eu tenho muito orgulho de cada ação que o governo tem feito no esporte, na saúde, na infraestrutura, na educação, porque eu sei que todas elas indistintamente atingem um determinado número de pessoas e traz uma melhoria na qualidade de vida, na perspectiva daquela cidade, daquela região e daquele cidadão. O governador destacou ainda as inovações que serão implementadas em várias áreas em 2022.
uma delas na educação. Nós licitamos um sistema chamado Sistema Estruturado de Ensino. Nós vamos comprar material didático de primeira qualidade. A produtora de conteúdo é a mesma que produz conteúdo hoje disponível no Colégio Max. A Fundação Getúlio Vargas, junto com essas empresas, eles estão juntos e ela vai fazer todo o acompanhamento, todo o monitoramento da implantação, assessoria pedagógica para implantar esse sistema em toda a rede estadual de ensino. Essa estratégia, junto com uma série de outras, elas buscam, ao final, a melhorar a qualidade do ensino aqui no estado de Mato Grosso. Bom, gente, nós mostramos aí as declarações do governador Mauro Mendes e, inclusive, na semana passada, nós falamos aqui sobre o encontro desse gestor com os prefeitos da região oeste e ele já tinha antecipado, vou continuar reunindo para mostrar todas as ações do governo de Mato Grosso. Kleber Lima, você tem muitos detalhes, né, sobre esse encontro ontem. Eu estive lá, outros jornalistas aqui da casa, né, e de mais de 100 jornalistas de Cuiabá e Várzea Grande estiveram lá, o pessoal da editoria de política do Jornal Gazeta, dos sites, de outras TVs. Foi uma oportunidade assim boa de o governador falar com a imprensa toda reunida, 1h20 aproximadamente de apresentação que ele fez, uma apresentação bem elaborada lá pela secretária de comunicação, pela SECOM, e ele próprio fez a apresentação do balanço, né, que foi chamado aí, que é uma prestação de contas, né, das principais áreas de cada secretaria, e depois disso ainda respondeu as perguntas dos jornalistas que ainda ficaram com dúvida. Eu mesmo fiquei assim, depois de 1h20, a pessoa falando, eu não tenho mais nada a perguntar, e foi de uma maneira bem didática que ele apresentou, bem sucinta, então bem legal. A mesma coisa eu faria em relação apesar que lá era um assunto só, né, no caso do governador, foi prestação de contas dos 3 anos de governo e ele sintetizou bem. Mas ainda assim, às vezes, você quando sai de um evento desse, de uma coletiva dessa, você tem alguma dificuldade de saber o que foi de mais relevante que foi dito, né? Então, o governo apresentou números interessantes na área de gestão, de equilíbrio fiscal. Eu vi que ele demorou um pouco mais na hora de falar da educação. Foi uma área que ele explorou mais do que as outras, talvez até em razão dessas polêmicas que têm surgido aí, né, pela forma que a SEDUC conduz esse processo de reestruturação, está tendo um novo ensino médio, então está tendo um tanto de coisa de fato na educação que mereceria uma atenção um pouco maior. Falou também de infraestrutura, falou de pontes, uma das maiores pontes do Brasil que será construída sobre o rio Juruena, né, aqui na região noroeste do estado. Falou da rodovia estadual, da ferrovia estadual, a primeira ferrovia, dessa relação com o governo federal. Falou de assistência social, enfim. Um balanço positivo, né, que ele apresentou para a imprensa ontem, marcando o 3º ano do governo. Tem um santo, Luciana, eu aprendi isso, ouvi isso pela primeira vez com o então deputado federal Pedro Henrique. Não serviu para ele. Nossa. Não serviu para ele. Depois vocês vão entender o que eu vou dizer. Mas ele que trouxe uma expressão um dia que eu guardei e vou compartilhar com os nossos telespectadores. Ele falou assim, na política, ele falou, Kleber, na política, o santo protetor, padroeiro do político não é o senhor do bom começo, é o senhor do bom fim. Né? O que importa não é começar bem, é terminar bem. É isso que importa para o político. Ao final do trabalho dele, ele ter um balanço positivo para apresentar. Não serviu muito para ele, Pedro Henrique. Realmente. Eu acho que ele não rezou, ele não fez as orações adequadas para esse santo aí, porque para ele não terminou bem, saiu da política assim, meio que pela porta dos fundos e tem uma carreira... Meio não, né? Tá com dó, né? E tem uma carreira hoje bem sucedida na medicina, na área privada, mas na política não saiu bem na foto, não. E eu faço essa relação do Mauro Mendes com o Emanuel Pinheiro, até e muito, inclusive,
do que foi aí das participações dos nossos telespectadores. Que o Emanuel Pinheiro, apesar de já estar há 5 anos na prefeitura, ele está no primeiro ano do segundo mandato, né? Então, se ele prestar atenção nessa recomendação do Pedro Henry, de que o santo padroeiro do político é o senhor do bom fim e não do bom começo, ele ainda tem tempo, né, para poder recuperar, porque comparando as duas apresentações, elas têm uma comparação, porque o Mauro Mendes usou um telão gigante para fazer uma apresentação, o Emanuel também usou um telão. A qualidade dos assuntos de um e de outro, entretanto, é que eram completamente diferentes. O Mauro trouxe um balanço altamente positivo para apresentar dos 3 anos do seu governo ontem para a imprensa, que na verdade ele está querendo falar é com você que está em casa. Quando ele chama os jornalistas, né? Os jornalistas são intermediários. Ele quer falar com o cidadão. O Emanuel Pinheiro é a mesma coisa. Quando ele chama os jornalistas e faz uma apresentação de 2 horas, como o Daniel disse, para explicar, ele quer chegar ao cidadão. Só que um falando de problema, explicando o problema, que não foi comigo, que não foi bem assim, o outro falando de realizações, de entregas ou de coisas que vão acontecer. Então a gente torce para que o Emanuel Pinheiro consiga fazer a reza certa aos pés do Senhor do Bonfim, para daqui 2 anos ele poder também fazer um balanço positivo. É o que a sociedade quer, que todos os governos prosperem, porque quando o governo vai bem, é sinal que ele trabalhou direitinho para a sociedade. Não é isso? Só complementando, Kleber, o que você disse, essa prestação de contas do governador meio que antecipa o tom que ele vai dar para a campanha dele para o ano que vem, que é o de mostrar que ele recebeu um estado, na visão do governador, deficitário, sem dinheiro em caixa, e está deixando tudo no azul, ainda com espaço para investimento, né? O Jornal Gazeta hoje traz também uma matéria sobre o balanço de 2020 das contas do governo, que agora está sendo finalizado, vai ser votado em breve. Balanço financeiro, né? O financeiro, isso. As contas do governo de 2020, que o ano de 2020 foi encerrado com 4 bilhões na conta, ou seja, ele foi superavitário. E ele espera que o balanço continue positivo dessa forma para realmente nas eleições mostrar que ele trabalhou, conseguiu deixar o Estado que estava quebrado em situação positiva, mas o principal nesse último mandato dele vai ser usar então essa sobra de caixa para investimento, né, para a vida do cidadão. Muito bem. Aí, Daniel, de acordo com o seu comentário, a sua avaliação e também o seu comentário, Kleber, eu vou entender o seguinte, não esqueci seu nome não, Kleber Lima. Eu senti ali, assim... Eu tropeço às vezes, né? A gente pensa muito rápido e quer falar mais devagar e a gente acaba tropeçando. Gente, é o seguinte, mas o que eu ia dizer vou até reiterar aqui, talvez nesse momento você está pensando, né? Será que o governador não está fazendo campanha demais? Não. Mas aí eu lembro o seguinte, campanha, para mim, vem o quê? Promessa. E nesse momento vamos reconhecer, o governador não está fazendo aí promessas, não. Ele está fazendo prestação de contas. Foram implementos importantes, né? Como você mesmo foi ontem lá, Kleber, ele falou sobre infraestrutura e a gente precisa reconhecer que, pelo menos no interior, muitas pavimentações, muitas rodovias, o maior programa de pontes na assistência social, embora ainda precise rever, talvez, acredito que nesse momento seja um ponto muito frágil ainda. 800 mil cestas básicas foram entregues durante o período de pandemia, mas nós mostramos aqui a fila dos ossinhos que continua aumentando. Talvez eu diria para o governador, não estive presente ontem lá, mas talvez eu perguntaria, não está na hora de repensar as ações sociais? Acredito, nesse momento, que não foram suficientes, até por conta da inflação. Tá? As pessoas que sobrevivem aí, fazendo pequenos trabalhos braçais, faxina, não está vendo o dinheiro render. Porque quem paga também sente doer no bolso. E quem recebe, gente, não significa quase nada quando você chega ao supermercado. Talvez, nesse momento, então, ampliar as ações sociais seja algo muito importante aí para o governo, Kleber. Ele falou também lá de saúde, uma área que eu não citei antes, falou construção de mais 6 hospitais em Mato Grosso, falou de segurança pública, falou do sistema prisional, que será construído aqui um presídio
daqueles que a gente só vê em filme de Hollywood, sabe, assim, ultra moderno, num local hoje que abriga 300, vai abrigar 800 presos no mesmo local, no mesmo espaço, por causa da qualidade do edifício, com mais segurança, enfim. O balanço é, de fato, positivo. Eu quero falar também, Luciana, da oportunidade que foi de rever alguns amigos ali e tem, inclusive, eu vou transmitir para você, viu, algumas mensagens que me mandaram, em especial a do nosso queridíssimo Roberto França, que falou, olha, eu quero que você transmita o meu abraço, a minha admiração para a Luciana Gavilha. Ela está arrebentando lá no programa. Palavras do Roberto França. Aí, Roberto, foi uma alegria vê-lo, né, revê-lo. E outras tantas pessoas que a gente pôde ver lá. Depois da cerimônia, o governador ofereceu um almoço. E eu falei da secretaria da secretária de comunicação do Estado, quero também, da Laís Souza, quero também destacar aqui o secretário de comunicação da Prefeitura de Cuiabá, o Fausto. A diferença, assim, a Laís é jornalista, né? Então ela convive mais no dia a dia com a imprensa, nesses contatos. O Fausto é publicitário e ele é mais retraído, né? Mas também tem feito um trabalho ali com a mesma descrição quase, um trabalho importante, inclusive na inserção do Emanuel nas redes sociais. Você lembra que o Emanuel foi o político de Mato Grosso que mais usou rede social, especialmente no mandato anterior, né, que ele usava muito as redes sociais para poder anunciar a secretária, anunciar medidas, fazer coletivas, etc. e tal. E isso sempre com ali a orientação do Fausto também. Tá certo, então bomba, 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 lapada, lapada, lapada. Eu sempre quis dizer isso, mas nunca pude. Agora eu vou dizer, tá porque autorizado. já que Roberto França mandou aí me felicitar. Assinamos e embaixo. aí eu agradeço aqui, tá bom? Eu assisto de vez em quando o programa, gosto muito. Quando eu cheguei a Mato Grosso, vou contar a verdade aqui, gente. Quando eu cheguei a Mato Grosso, me disseram assim, olha, quer entender sobre a cuiabania, assiste o Roberto França. E aí eu fiz a lição de casa, viu? Aprendi também muito. Obrigada pelo carinho. E olha só, gente, eu falei para ele também, assim, desculpa, eu falei para ele, Roberto, você não sabe o tanto que ela te admira, da seu profissionalismo e tal, e ela, inclusive, te acha, assim, um dos jornalistas mais bonitos de Mato Grosso. E aí ele ficou feliz. O clima esquentou aí, eu tenho Não certeza. ficou no brado, não. Olha, falando em clima esquentar, então, aqui em tom de Roberto França, eu vou ler uma mensagem aqui, porque tem gente que está brigando feio comigo, viu? Uma telespectadora está dizendo o seguinte, por que você, Luciana, só leu mensagens negativas em relação ao prefeito? Mas por que foram as mensagens que eu recebi? Aí eu tive aqui uma só, que está elogiando o prefeito e está falando, olha, leia a minha mensagem. Então eu vou ler, tá bom, gente? Vamos lá então. Olha, eu vou até colocar o óculos aqui, porque a mensagem uma que é você viu, grande. né, Luciana? Deve ter outras que tem muitas mensagens, então vamos ser justos. Né? Eu vou dar espaço aqui só para essa mensagem no momento, porque foram muitas outras, tá? Bom dia, Emanuel Pinheiro é e será o melhor prefeito de Cuiabá. Bom dia, o povo elegeu o prefeito Emanuel Pinheiro e nada vai tirar ele do cargo. É a Marinalva que está falando. Olha, eu vou até pedir para mostrar aqui a mensagem dela, viu, se possível aí na técnica. Bom dia, o prefeito Emanuel Pinheiro, nosso futuro governador, e os adversários estão fazendo de tudo para tirar ele, porque estão com medo, porque sabem que vão perder. Assinado, Marinalva de novo. A Gazeta tem que ser parcial, mostrar também as mensagens de quem é a favor do prefeito. Jornalista, você só mostra mensagens de quem é contra. Por que será, hein? Dorileu Leal tem que rever esse tipo de coisa na Gazeta. Imagina, gente, Marinalva, um abraço para você. Grata pela sua participação. Marinalva, se tiver demissão aqui amanhã, a culpa é sua, viu? A culpa é da Marinalva. Gente, olha, continue mandando mensagem, tá pipocando aqui, mas eu vou ler mais apenas no próximo bloco, porque agora vamos aí para um trecho movimentado de Cuiabá e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. E agora temos imagens aí lá da região do Imperial. Fazia tempo que a gente não trazia imagens aí da Avenida das Torres, movimentada aqui só. Agora não, um trecho mais tranquilo. Gente, daqui a pouquinho voltamos com muito mais.